Então vamos ao que interessa, que é a experiência, o rolê pela Espanha, tá? É, Primeiro, como eu falei, eu fiquei 40 dias rodando pelo país, em diferentes regiões do país, tá? Centro, norte, sul e noroeste da Espanha, mais especificamente eu andei pelas regiões de Madrid, pelo País Basco, pela Catalunha e por Navarra. E são regiões que têm contextos econômicos, sociais e de investimento muito diferentes. Assim como acontece no Brasil e acho que a grande maioria dos países, cada região tem as suas peculiaridades e suas culturas diferentes. E olhando para os temas e para os assuntos que eu capturei aí, é o meu olhar pessoal, a minha visão pessoal e minha análise pessoal. No final do mês eu vou postar nas redes sociais um relatório, aí sim com dados, com links, com os documentos de apoio e referências para vocês sobre os temas de investimento, inovação e criatividade na Espanha, tá bom? Bom, o primeiro tema que ganhou de todos, disparado, é o tema da mobilidade. De longe, foi o que mais se destacou. E aí, quando eu estou falando mobilidade, eu estou falando desde iniciativas de integração de diferentes modais de transporte, ônibus, trem, carros, motos, bikes e patinetes. Em todas as cidades, esses transportes estão interligados, são apoiados, acontece muita coisa. Tá? Desde um ônibus, por exemplo, que eu entrei em Madrid e que tem informação na televisão e com voz de qual é a próxima parada, se essa parada tem conexão com o trem, com o metrô, quais são as linhas, para que as pessoas possam se movimentar mais facilmente, em espanhol e em inglês. Lugares para colocar as bicicletas, estacionamentos espalhados não só ao lado das estações, mas pelas cidades, para que as pessoas possam deixar suas bicicletas particulares, assim como no Brasil, sistemas de compartilhamento de bicicleta, tanto públicos quanto privados, que as pessoas alugam. Os patinetes viraram uma febre aqui, sem capacete, tá? Prefeitura de São Paulo, sem problema nenhum. Patinetes compartilhados e patinetes privados. Esses patinetes, inclusive, são usados e podem trafegar dentro das estações de metrô, de trem, nos bares, nas lanchonetes, nos restaurantes, o pessoal chega, dobra, coloca no canto, não tem problema nenhum. Uma coisa super interessante que eu vi aqui também foram as motos elétricas compartilháveis. Então, você pode usar as motos e circular pela cidade usando as motos, obviamente, desde que você faça o cadastro e que tenha a habilitação para poder conduzir as motos. Tá? Do ponto de vista de sinalização das cidades e das ruas para a convivência desses diferentes meios de transporte, eu acho que o principal ponto é a consciência. É impressionante como você vê as bicicletas rodando, as motos rodando e a convivência com os ônibus, com os trem, com os carros, sem ter problemas, sem ter acidente. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, mas ainda porque, na verdade, você tem uma sinalização muito comum nas ruas. Então, numa faixa onde podem circular os carros, você tem uma faixa à direita onde tem o símbolo da bicicleta e a indicação de limite de velocidade mais reduzido para os carros, e uma outra faixa onde tem sinalização de ônibus e táxis, e todo mundo circula. Então, mesmo o ciclista, ele pode andar na velocidade normal, ocupando a faixa inteira, sem correr risco. Nas calçadas, você não vê nem pinturas de calçadas, a maioria das cidades, o que eu vi foram faixas sinalizando um espaço físico para as bicicletas, ou faixas, ou taxas, ou metais, com o símbolo internacional de bicicleta, que marcavam esse espaço. Então essa convivência fica muito tranquila e isso permite a circulação das pessoas, de turistas, pela cidade. O segundo tema, que também teve muita relevância, foi a questão de gestão de resíduos. Todas as cidades que eu passei têm containers espalhados pelas cidades para coleta seletiva de plásticos, metais, vidros,
lixo orgânico, em algumas até um container e um recipiente específico para compostagem. E esse material compostado pode ser depois usado e aproveitado pela população do bairro. O que me chamou a atenção é que esses containers estão espalhados em vários lugares da cidade. Para ter uma ideia, em Castelldefels, que é uma cidade que fica próxima de Barcelona, mais ou menos uns 30 minutos de trem, do caminho de casa, da casa que eu estava até a estação de trem, que dava mais ou menos uns 15 minutos andando, eu vi 12 espaços com esses containers. As coletas são diárias e você tem vários modelos de container, desde o modelo do container maior até lugares onde você tem restrição de espaço, porque as ruas são medievais e são estreitas, e aí tem aquele modelo de container que é menor, mas que eles estão com um reservatório, enfim, tem um armazenamento subterrâneo muito maior que permite que as pessoas joguem o lixo, e aí você também tem um armazenamento eficiente, né? Outro ponto interessante da coleta é que eu vi containers para as pessoas despejarem o óleo de cozinha usado, né? Que tem um volume bem interessante de uso, né? Isso está incorporado, pelo menos com as pessoas que eu convivi, e aí convivi tanto com amigos quanto pessoas que eu aluguei o apartamento pelo sistema do Mr. B&B, que é uma rede parecida com o Airbnb, ou o próprio Airbnb, dependendo da cidade, tem incorporado o hábito de separação de lixo e disposição correta dos resíduos. Um outro tema foi a questão da água. A gestão da água é um assunto super importante aqui na Espanha. Em algumas regiões a gente vê aí um período de seca muito grande, ou muito frequente. A cada ano aparece um período de seca e coloca em risco aí o abastecimento e também algumas questões de impacto das mudanças climáticas. Então, você tem desde a recuperação de rio, eu não estou falando de recuperação de rio por conta da poluição, mas principalmente por conta da recuperação do leito do rio. Muitos rios estão secando, estão diminuindo o volume da água, então tem uma discussão de como recuperar isso, desde a recuperação de mata ciliar até outras técnicas, em algumas cidades inclusive até o redesenho do rio para poder receber outros afluentes. Um problema que está preocupando nas cidades, sobretudo do norte, ou que tem cadeias montanhosas, é a questão do aquecimento global e da perda da massa de gelo que se acumula nas montanhas no inverno e que no verão, com o derretimento dessa neve, essa neve contribuía e contribui para alimentar os mananciais, os rios e, portanto, as bacias hidrográficas na Espanha. Interessante que Barcelona, eu vi uma fonte pública que tinha uma inscrição dizendo que a fonte foi implantada como resposta no bairro de Gràcia, em Barcelona, como resposta a um período de seca que aconteceu no século XVIII. Então não é um problema necessariamente recente aqui na Espanha, mas tem muita coisa rolando, tá? Óbvio e absolutamente impressionante o fato de que os rios que cruzam as cidades estão muito limpos. Isso é um impacto absurdamente positivo para a qualidade de vida das cidades e das pessoas. É muito gostoso você andar na cidade, ter o rio acessível, as pessoas caminharem. Existem leitos e ruas para os carros trafegarem, mas a prioridade, ou seja, colado às margens dos rios, estão espaços verdes ou calçadas. Então esses rios e essas margens viram praias, lugar para as pessoas descansarem, nadarem, praticarem esporte, crianças jogando, principalmente agora que está começando a chegar o verão, está rolando muita atividade e isso faz uma baita diferença. Pena que no caso de São Paulo, que é onde eu moro, os nossos grandes rios, e são literalmente grandes em extensão, viraram esgotos e objeto de promessas e mais promessas de vários governadores aí de limpeza,
E gostaria muito de ver ainda esses rios limpos, mas não acho que exista vontade política para isso. Tecnologia existe, todo mundo sabe. Mas isso é uma outra conversa. Outro tema que apareceu foi a questão de produção local e alimentação. Andando pela Catalunha e outras cidades, vi várias feiras, mas muitas feiras com produtores locais vendendo os seus produtos, embutidos, vegetais, queijos, enfim, o que você possa imaginar. Uma cultura muito forte das pessoas de consumirem esses produtos locais, é reflexo de um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, mas você percebe pela conversa com as pessoas de que isso é um hábito muito arraigado, muito antigo das pessoas aqui na Espanha, com quem eu convivi. As pessoas vão buscar nas hortas e nos produtores rurais que ficam próximos às cidades os seus alimentos. Pelo que eu percebi, isso é mais fácil e mais comum nas cidades pequenas e médias, mas também em cidades grandes, maiores como Madrid, por exemplo, isso também rola. Feiras, as prefeituras e os governos regionais acabam estimulando isso e esse conhecimento. Você vê crianças circulando pelas feiras, plantando as hortas, colhendo as frutas, os alimentos dessas hortas e desses produtores locais. Outra coisa que me chamou a atenção nesse tema foi que nos cardápios e nos produtos você tem aqui na Espanha, por uma questão de normativa da União Europeia, a indicação de elementos alergênicos no prato ou naquele produto. Então foi criado um código com símbolos de glúten e outras substâncias para que as pessoas soubessem o potencial alergênico delas. Tem uma fotografia no destaque na página da Ideia de Impacto do Instagram para quem ficou curioso. Enquanto eu estava aqui também, a União Europeia aprovou a regulamentação do uso de gordura transgênica, fixando uma porcentagem de uso nos alimentos até 2020. Eu vou colocar no relatório os links dessa legislação para vocês terem informação. Um outro tema interessante foi a questão da diversidade. Então, existe propaganda, informação, estruturas governamentais, secretarias, departamentos, com o objetivo de apoiar, difundir informação e conhecimento sobre questões ligadas a gênero, diversidade, imigração. Assim como no Brasil, o embate entre posições mais conservadoras e mais progressistas é muito forte aqui na Espanha, reflexo inclusive do posicionamento político aí dos partidos chamados de direita ou extrema-direita e de esquerda. Há sim um movimento e posturas machistas, LGBTQI-fóbicas, xenófobas, né? Muito forte, com uma tendência crescente, mas ainda assim a minha percepção é que a maioria da população na Espanha aprova e tem uma postura mais condescendente em relação a essas questões. Estou falando que a percepção porque, por enquanto, eu não busquei nenhum dado ou número para ver qual é o percentual de aprovação e de implementação dessas políticas. Eu vou fazer isso até o final do mês, quando eu vou gerar o relatório para vocês. Em relação específica à inovação e à geração de impacto, a Espanha tem um investimento de inovação baixo em comparação a outros países de ponta, Reino Unido, Alemanha, Suécia e os Estados Unidos. A Espanha investe cerca de 1,5% do seu PIB voltado para as questões de inovação e desenvolvimento econômico e social com essa pegada, o que representa aproximadamente 50% do montante de investimento desses outros países aí de ponta que eu mencionei. Tá? Há investimentos privados e linhas de crédito de vários bancos para pequenas e médias empresas, para empreendedores, para startups, assim como também existe um ecossistema muito importante de hubs, de aceleradoras e incubadoras na Espanha. Já o apoio público
está muito abaixo do que é esperado de um país desenvolvido como a Espanha. Isso é um reflexo, segundo a análise de algumas pessoas com quem eu conversei, algumas coisas que eu li, de uma política de corte dos gastos públicos que aconteceu por determinação da União Europeia, de Bruxelas, depois da crise econômica espanhola. Isso aconteceu na Itália, na Grécia, enfim. E isso teve um impacto negativo muito grande no investimento público e no posicionamento público em relação a isso. Como acontece no Brasil, a crise levou as empresas, os governos e principalmente as pessoas a pensarem que ter o seu negócio, ser um empreendedor, seria a saída e a salvação para muita gente, para muitas famílias. De uma certa maneira, posicionar isso e comunicar isso foi muito conveniente para as empresas e para os governos, porque existe aí uma questão de enfrentamento do desemprego da população, que ainda é grande. A Espanha tem um desemprego de 14,7%, só para vocês terem um efeito comparativo. O Brasil, hoje em dia, tem um desemprego de 12,4%, que representa mais ou menos 13 milhões de pessoas desempregadas. Então, a Espanha está um pouquinho acima no nível de desemprego. Essa febre aí de ser empreendedor e botar o seu negócio na rua diminuiu bastante. No Brasil, isso deve acontecer também. E muita gente acha que a mesma coisa, o mesmo processo vai rolar em relação ao chamado ecossistema de inovação. As incubadoras, as aceleradoras, os hubs, os coworkings, enfim, todo esse ecossistema aí de inovação teve um boom, uma explosão, meio que uma moda, digamos assim, né? Isso está acontecendo no Brasil também, mas alguns analistas estão sinalizando que existe uma bolha aí de expansão e ela deve dar uma acalmada. A regulamentação do marco legal de startups, de empreendedorismo na Espanha, é um tema que ainda não foi discutido, está sendo discutido, não existe um marco legal, né? Por hora, o que existe, na verdade, na palavra até de uma pessoa com quem eu conversei, entrevistei, é um balaio de gato misturando tudo sobre o que aqui se chama de economia social. Tá? E aí entram ONGs, cooperativas, fundações, negócios de impacto. Tá? O Brasil também está discutindo esse marco legal. Para quem não sabe, tem aí uns posts no Instagram e no Facebook da Ideia de Impacto. Existe uma consulta pública no Brasil da discussão desse tema. Então, quem estiver interessado, se liga, vai atrás disso e coloque aí a sua contribuição. Em contrapartida, a Espanha já regulamentou os fundos de investimento de empreendedorismo social e de impacto. A Comisión de Mercado de Valores, que é a CVM espanhola, já tem isso regulado e já existem fundos com montantes bastante significativos de investimento. Então fica uma coisa meio estranha, porque você tem os fundos, mas você não tem determinado e esclarecido quem é que faz parte desse ecossistema e que, portanto, a priori poderia se beneficiar desses fundos. Mas a explicação para isso é que houve uma pressão da União Europeia, de Bruxelas, de que essa regulamentação no âmbito da CVM dos fundos acontecesse, porque existem recursos privados, de fundos privados, né, interessados nesse investimento e também de fundos públicos. Como no Brasil há uma dificuldade de alinhar a expectativa dos investidores em relação ao resultado dessas empresas, dessas startups ou desses negócios inovadores, tanto do ponto de vista do prazo de retorno, como também do montante de retorno. Então, vamos ter uma margem de lucro de 25% em 3 anos, esquece. As pessoas com quem eu conversei falam que criar essa visão e alimentar essa visão é um grande engano, né? E aí existe um descompasso entre o que o investidor espera e quer, né, ou condiciona para investir, e o que acontece no mundo real do ponto de vista das startups, das empresas, dos negócios de inovação
que acontecem aqui na Espanha. Mesma situação acontece no país, então no Brasil. Então o que acontece? Existe um montante de dinheiro muito grande disponível no mercado, mas pouca gente tem acesso a esse dinheiro e a esses investidores. Primeiro por essa falta de visão e de diálogo, ou melhor dizendo, de entendimento entre essas duas partes, e segundo também por uma questão de preparação. Esses negócios têm, via de regra, uma forte capacidade de gestão, como negócio, como projeto, mas ainda tem como desafio construir um planejamento financeiro correto, que o investidor consiga entender, ler e aí decidir se vai investir ou não nele. E o outro ponto, que também é um desafio para o Brasil, é a demonstração do impacto. A mensuração e a demonstração do impacto desses negócios, que envolve a questão de escalabilidade, replicação, adaptação. Então, isso é um ponto importante. Resumo da ópera. Os pontos positivos aí do contexto espanhol é o crescimento e fortalecimento desse ecossistema de inovação, um impacto que coloca cidades como Barcelona e Madrid, por exemplo, como as 10 cidades mais inovadoras e mais empreendedoras da Europa. Cada vez mais acontecem eventos, congressos, feiras na Espanha para discutir esses temas, inclusive com nichos, inovadores jovens, inovadores acima dos 35 anos, nichos temáticos como as fintechs, a área de saúde, a área de mobilidade, por aí afora. Também acontecem a criação de concursos, né, que as empresas colocam ou as fundações colocam para apoiar, né, e bancar os negócios e as startups. Existem centros e universidades muito preocupados e focados, interessados na formação de pessoas e na produção de conhecimento e de pesquisas relacionados a esses temas, a esses tópicos. E como eu já falei, há fundos e investidores interessados em investir nas empresas, mesmo nos seus estágios iniciais, nos estágios que a gente, no jargão, chama de sementes, ainda que exista aquele problema do gap de comunicação e de acesso de informação, mas esses investidores acontecem. Os desafios apontados pelas pessoas com quem eu conversei e pelo que eu andei lendo são regulamentação e reconhecimento das empresas e dos negócios de inovação e de impacto, a criação de um padrão, de um standard, né, e a implementação desse padrão de um sistema de medição de impacto que demonstre esses impactos e que permita essa comparabilidade, atração e manutenção de talentos e capacidades necessárias para esses negócios, para essas empresas e para esse ecossistema nos diferentes âmbitos, tanto das empresas, do governo, nas suas diferentes esferas. E por último, tem um ponto interessante aí para vocês pensarem, que é o que eles chamam de tirar a cultura da inovação da elite, tá? Na visão de alguns especialistas, a temática da inovação, a temática da geração de impacto, ainda é uma temática que faz parte da discussão de elites, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista cultural. Então, as pessoas que estudam o contexto espanhol falam que esses temas precisam fazer parte da vida e serem entendidos, né, ou conhecidos pelos diferentes perfis da sociedade espanhola, né, seja do ponto de vista social, econômico, cultural, para que ele realmente aconteça e ele possa ser um caminho aí de atuação não só dessa chamada elite. Bom, gente, por hoje é só. Eu queria dar um panorama para vocês sobre essa experiência espanhola, sobre esse piloto do mundo afora. E aguardem que no final de junho, comecinho de julho, eu coloco aí nas redes o relatório
com dados, com informações, com referências sobre o contexto da inovação na Espanha, a criatividade e algumas historinhas aí, tá bom? Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo programa. Não esqueçam de acompanhar as redes sociais da Ideia de Impacto, @Ideia de Impacto. Deixem os seus comentários aí embaixo, dúvidas, perguntas. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês a trazer mais informação e a gente compartilhar as ideias. Falou? Até mais!